Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui novamente, compartilhando da palavra com os irmãos. Saibam que o caminho com Cristo, ele é tortuoso, porém, ele é prazeroso. Porque os sofrimentos, eles são justamente para nos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Sofrimento não são para nos matar. Sofrimento são, pelo contrário, são para nos trazer vida e vida em abundância. Todos que desejam ter seus casamentos de volta vão precisar desta transformação. E essa transformação, ela só pode ser através do fogo das aflições. Então aquieta seu coração e aguarda no Senhor, porque o Senhor, ele tem muito o que ensinar. Todos que querem fugir da aflição, do sofrimento, podem até conseguir, mas não aprenderão no profundo de suas almas aquilo que Deus quer que elas aprendam. Muitos fogem atrás de ensinamentos que facilitam as coisas. Tome muito cuidado com isso. Amém? Mas vamos à palavra, que eu tenho muito ao que falar com vocês hoje. Vou pedir para que você abra em Filipenses, capítulo 3, versículo a partir do 17. Diz assim: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Terminar o 21, vamos ler, já estamos aqui, é o último. Diz assim: e ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo para essa igreja aqui em Filipos a seguinte recomendação: não saiam dos ensinamentos que nós demos a vocês. E mais do que isso, não saiam da conduta que nós temos ensinado e mostrado a vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo que não era somente o que eles pregavam, mas eles estavam dando o exemplo do seu viver que honrava Cristo, a morte na cruz. E ele vem justamente aqui chorando, que ele mesmo diz, chorando, né? Agora eu repito chorando, versículo 18. Ele fala: já disse muitas vezes e agora eu repito chorando. Olha o que ele diz: existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles vão para a destruição do inferno. Porque o Deus dele é o desejo do corpo. Ou seja, tome muito cuidado com os ensinamentos que você anda tendo acerca de restauração de casamento. Restauração de casamento, eu repito, e vou repetir sempre, porque isso é bíblico. É um acréscimo. Ele não é a prioridade. A prioridade é sempre o reino de Deus e a justiça, as coisas de Deus, a obra de Deus, o viver de Deus. Então, tome muito cuidado quem você anda imitando para conseguir teu casamento de volta. A Bíblia diz que é preciso que você conheça a Bíblia
Conheça a palavra. O apóstolo Paulo está falando, olha, de acordo com o exemplo que nós temos dado, de acordo com o ensinamento que nós temos dado. E os ensinamentos do apóstolo Paulo eram sempre priorizando Deus acima de tudo e de todos. O nosso presidente, ele costuma dizer, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Enfim, eu acho que Deus ele está acima de tudo e de todos. Não há essa divisão. Mas enfim, os ensinamentos de Deus, eles priorizam as coisas de Deus e não as coisas do corpo. As coisas deste mundo não priorizam. Se alguém está lhe ensinando um evangelho que prioriza pessoas, prioriza coisas, mais do que prioriza Deus, esse evangelho é anátema. E você não deve imitar essas pessoas, de forma alguma. Porque essas pessoas aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja não imitar, essas pessoas elas conseguem bênçãos. Ela está dizendo assim, 19, eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ou seja, eles têm orgulho das bênçãos que eles recebem, mas são só para esse mundo. A palavra de Deus diz que lá em cima, quando nós estivermos lá, nós não vamos ser dados a casamento. Jesus ele disse isso quando ele foi ali confrontado, né? Da mulher que o marido tinha morrido, depois o irmão dela, ela ficou com o irmão, esse também morreu e o outro morreu. E os religiosos perguntaram, lá em cima, ela vai ser casada com quem? Jesus praticamente disse para eles assim, seus ignorantes, vocês não sabem que lá no céu ninguém se dá em casamento? Ou seja, lá no céu ninguém vai ter sentimento por ninguém, sentimento terreno. Porque quando nós formos transformados, que ele fala aqui no versículo 21, ele transformará o nosso corpo fraco em corpo mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Quando isso acontecer, a nossa memória mundana vai ser apagada. Nós vamos ter olhos somente para Deus, somente para o Senhor no céu. Nós vamos ter todos os nossos pensamentos apagados, tudo que se conecta. Quando você diz, eu vou te encontrar no céu, você vai sim encontrar seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, só que ninguém vai pertencer mais a ninguém. Deus vai apagar a memória. Ele diz aqui, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Usando o quê? Que poder? Para transformar nosso corpo no mesmo corpo do dele, na mesma mente de Cristo. Então, eu quero que você entenda isso. Cuidado com pessoas que você está imitando, com orações para cerca do espinho, orações para o seu marido ser perturbado. Tome cuidado, são ensinamentos mundanos, são ensinamentos totalmente antibíblicos, mas o que tem de gente seguindo isso, agora saiba, o mesmo caminho que essa pessoa vai, ou seja, ensinamentos do mundo vão para o inferno, é o que o apóstolo diz no 19. Eles vão para a destruição do inferno. Por quê? Por causa do 18. Porque a maneira de viver dessas pessoas acabam tornando elas inimigos da morte de Cristo na cruz. O que é a morte de Cristo na cruz? É para que você ame o próximo como a si mesmo, não que você o amaldiçoe. Dos apelidos, né? OM, OH, Pombagira, mulher estranha, mas está na Bíblia, mulher estranha. Esse modo de pensar conduz ao inferno. Por quê?
porque isso ataca diretamente a cruz, que nos deu direito à salvação e deveria gerar em nós um amor ao próximo incondicional. Tome cuidado com quem diz que o seu casamento é prioridade, que o seu marido é prioridade. Saiba que a palavra não diz isso. E a palavra é que te conduz ao caminho da verdade. É somente uma meditação. Sede meus imitadores, como ele era de Cristo. Certo? Imitem atitudes que a Bíblia recomenda. Nós temos que imitar a Bíblia. A Bíblia é o nosso guia. Se o teu pastor ele imita a Bíblia, então você imite o seu pastor. Se quem está lhe ensinando a restaurar o casamento lhe ensina isso na Bíblia, então você tem que ser imitador dessa pessoa. Não pegar versículos isolados que dão margem para qualquer interpretação e fazer aquilo uma verdade e fazer você seguir. A Bíblia é o nosso guia. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Então, muito cuidado com quem você anda seguindo. Os modelos de casamento que você anda seguindo, aprendendo. Um modelo de como restaurar teu casamento, como você anda seguindo e aprendendo. Você pode estar se distanciando de Deus mais ainda. Deus, ele sabe por que o seu casamento foi destruído. Então só busque nele a solução. Espere nele a solução. Não tente antecipar. Não tente dar o teu jeito. Não vá atrás de pessoas que dizem que vai ser mais fácil. Que você fazendo isso vai acontecer. Tome cuidado. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele tem o tempo dele. Então respeite esse tempo, que você será bem sucedido. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.